Você já parou para pensar que para a gente ter uma mentalidade rica, para a gente ser mais rica, a gente não começa só no dinheiro, a gente começa aqui? Exatamente por isso que hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional e por que isso é tão importante para a sua vida. Sabe aquela sensação que vem às vezes que você vai explodir, ou que depois que você agiu, você parou e pensou: por que que eu fiz isso? Hoje a gente vai entender um pouquinho mais isso com todos os aprendizados que eu tive com Augusto Cury. Eu também sou especialista em comportamento, eu levo isso nas minhas mentorias e tudo mais. Então, vamos lá? E para explicar isso melhor para vocês, nada melhor do que trazer os aprendizados de um dos maiores psicólogos do Brasil, que é o Augusto Cury, que fala muito sobre gestão emocional, sobre inteligência emocional. Quando a gente fala sobre inteligência emocional, para a gente começar aqui, uma das primeiras coisas que a gente precisa começar a entender é que o sentimento vai vir de qualquer jeito. Não dá para a gente apertar um botão e falar ele não vem mais. Não, ele vem sim. Então, na verdade, a gente precisa começar a fazer uma boa gestão emocional. Por quê? Porque a forma como a gente faz uma coisa na nossa vida, muitas vezes é a forma como a gente repete em outras áreas da nossa vida também, inclusive na área financeira. Então, o que acontece? De acordo com a psicologia, inteligência emocional ou gestão emocional é a capacidade de você identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e dos outros. Isso é um sonho, não é? O sonho de você conseguir identificar o que está acontecendo com você antes de você agir reativamente, depois ter que colher o fruto daquela atitude que você teve, que às vezes pode ser um fruto bem ruim. Então, vamos começar entendendo uma coisa muito importante. Tudo começa, muitas vezes, pelos sentimentos ruins numa janela killer. E o que é uma janela killer segundo o Augusto Cury? Às vezes, na nossa infância, durante a nossa vida, até que nós passamos por situações que às vezes foram ruins, seja um momento que alguém gritou com a gente, que a gente se sentiu humilhada, desprezada, enfim, várias situações podem acontecer ruins na nossa vida. E o que acontece? Depois que já passou um tempo, muitas vezes, no nosso cotidiano com as outras pessoas, às vezes, uma palavra, um gesto, um cheiro pode liberar essa memória desse sentimento ruim que você viveu no passado. Então, muitas vezes, você acaba sendo muito reativa ou você trava em uma situação porque, às vezes, alguém te lembrou, às vezes, alguma palavra te lembrou, às vezes, algum cheiro te lembrou de uma situação que foi um pouco traumatizante para você no passado. E por que que é importante você entender isso? Para você não ser mais, digamos assim, refém desses momentos que acontecer na sua vida que você se lembrar de alguma situação do passado, aonde você se sentiu muitas vezes travada. Isso pode, digamos assim, ser libertador para você. Isso te deixa em modo consciente. Entender que às vezes alguma situação, alguma palavra pode desencadear um sentimento ruim em você. Não que isso esteja acontecendo agora, mas que essa sensação ruim, na verdade, foi por uma situação ruim que você viveu no seu passado. E como é que o nosso organismo reage? Normalmente, o nosso organismo reage quando a gente lembra de uma situação que não foi muito boa, no modo luta ou fuga. Ou seja, ou a gente enfrenta a situação ou a gente foge da situação. Quando eu digo enfrenta, não é um enfrenta bom, é uma coisa mais reativa, entende? Então é muito importante você ficar mais atenta para, às vezes, alguns gatilhos que você pode vir a ter ou sozinha nos seus pensamentos ou com alguém que te desencadeie uma lembrança ruim que faz você, às vezes, entender de forma errônea que a situação que você está vivendo é ruim também. A gente também tem as janelas lights. As janelas lights já são diferentes, no sentido de também são momentos que a gente passou na nossa história, que a gente teve marcações boas na nossa mente. Então, as janelas light
como Augusto Cury explica, é uma forma da gente tranquilizar o nosso corpo, da gente lembrar de coisas boas, e também pode ser usado como um gatilho, assim como a janela killer. Então, veja que bacana isso. A gente pode fazer isso de uma forma consciente, pensar em lembranças muito boas, quando a gente estiver numa sensação muito ruim, para a gente abrir, aspas, né, janela lights na nossa mente, que seriam como refrescos, respiros na nossa mente para aquele momento de tensão que muitas vezes a gente está passando. Então, olha que técnica de milhões aqui para você ter uma mentalidade ainda mais rica. E além de tudo isso, uma das coisas que eu aplico muito na prática também é a técnica DCD. Então, quando vem um pensamento ruim, quando alguém te fala algo que você não gosta, alguém te critica, eu, como trabalho com a internet, às vezes eu passo por situações assim. Então, o que acontece? Muitas vezes nós, seres humanos, ao pensarmos coisas ruins, a gente trava. E essa técnica DCD nada mais é do que veio o pensamento, ou você ficou remoendo o pensamento. Você, ao invés de dar crédito para esse pensamento, alimentar ele, você duvida de que esse pensamento realmente é verdade. Você critica. Então você pensa, não, se fulana não gostou de mim, será que foi porque não é com ela? O que eu tenho a ver com isso? Por que eu vou ficar me importando com isso? E você decide pensar em outra coisa. E o bacana disso é que você pode levar essa técnica DCD para várias áreas na sua vida, desde o trabalho, desde a sua área pessoal, desde os seus relacionamentos. Vamos dar um exemplo agora. Vamos supor que você quer gastar muito e pensando, e você quer comprar porque você já está acostumado, que você precisa aproveitar aquela promoção, e realmente vem os pensamentos, trazendo um exemplo de uma mentalidade rica. Então você duvida, eu realmente preciso disso? Eu realmente quero isso? Não, porque assim, aí você critica, não, porque eu não quero isso, eu vou comprar mais uma vez por impulso. Aí você decide a partir de conseguir fazer uma boa gestão dos seus pensamentos. Percebe como a inteligência emocional depende de uma boa gestão do que a gente faz com os sentimentos que vêm até nós? Lembrando aqui para você, não que isso seja fácil, mas é possível. E mais do que possível, é libertador para você não agir só por, digamos assim, pelo fluxo dos sentimentos que vai vindo em você, como se fosse, né, na Bíblia a gente fala, a gente não fica mais ao mar ao sabor das ondas. Ou seja, a gente sempre vai agir pelo que a gente está sentindo e não pelo que a realidade nos pede. E a técnica do espelho? Essa é uma técnica do espelho e também tem a técnica mesa redonda, que o que acontece? Essa técnica do espelho é você pensar em, vamos supor, uma situação que você viveu no seu mês ou na sua semana que foi desconfortável, que você agiu de uma forma que você não gostaria de ter agido. Então é como se você se olhasse de um lado de fora, como se você estivesse se assistindo nessa situação. E com isso, fazer uma autoanálise. Olha, eu exagerei, eu deveria ter pensado mais antes de falar, eu deveria ter olhado para essa situação de tal forma. Então, essa técnica do espelho ela é muito, muito, muito rica para você começar a olhar para você mesmo do lado de fora, para você começar a identificar, às vezes, padrões que você tem que estão te prejudicando também. E a técnica da mesa redonda é também, já pode ser um pouco mais profundo, você é como se você sentasse com, digamos assim, algumas situações que você viveu, que você não gostou, que você travou, que você surtou, enfim, várias situações, e colocar na mesa. Precisava ter agido assim? O que aconteceu que me levou para essa situação? E começar a se autoanalisar. Isso vai ser de muita, muita riqueza para você. Eu trouxe essas técnicas, mas o mais importante de tudo aqui para falar para você é o seguinte: para a gente conseguir ter uma boa inteligência emocional, a gente precisa entender que os nossos sentimentos não vão deixar de vir, eles vão vir. E para a gente ter essa mentalidade rica, que é fazer uma boa gestão emocional, é muito importante que a gente esteja atenta para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos. Combinado? Faça isso e me conte aqui embaixo. E não se esqueça de clicar no sininho e já se inscrever para você não perder mais nenhum vídeo sobre mentalidade rica. Te vejo na próxima aula.